Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse casaquinho super fofo, tamanho 1 a 3 meses. Se você já gostou, fica aqui comigo e vamos para o passo a passo. Para fazer o casaquinho, eu vou usar o fio rap da Círculo. Ele vem no novelo com 270 metros e o tex é 370. Vou usar a agulha número 3. Vou usar a cola de silicone líquida para o arremate e também vou usar linha e agulha de costura e botões para a parte da frente, que depois eu vou dar algumas sugestões para vocês. O fio rap também pode ser substituído pelo fofura, olha, o tex é bem aproximado, ou o fio charme, para você que mora em região mais quente ou quer trabalhar com o fio de algodão, o fio charme, que também tem o tex bem parecido com o rap. Então, qualquer um dos três, você pode usar para trabalhar o casaco. Bem, pessoal, e agora que já conferimos a lista de materiais, vamos dar início à aula. Inicio o casaquinho fazendo um cordão com 67 correntinhas. Conto 1, 2, 3 e na quarta correntinha começo a trabalhar em pontos altos. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base até completar 9 pontos altos no total. Completei os 9 pontos, no 10º ponto eu faço um leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, eu começo a divisão da primeira manguinha. Eu vou trabalhar aqui 12 pontos altos, um em cada correntinha de base, até completar 12 pontos altos no total. Completei os 12 pontos, faço na próxima correntinha o leque novamente e já vou para a divisão da parte de trás do casaquinho. Então, fiz o leque, agora eu trabalho 18 pontos. Então, 1, 2, 3, até completar os 18 pontos. Vou trabalhar os pontos e volto para fazer a divisão da segunda manguinha. Finalizei os 18 pontos, agora eu vou trabalhar na próxima correntinha o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Faço 12 pontos, como eu já fiz na divisão da primeira manguinha, 12 pontos altos. Depois disso, eu faço o leque e os 9 pontos completando a carreira. 9 pontos do início, com 9 pontos aqui do final, 18 pontos novamente, igual eu tenho na parte de trás. A parte da frente, eu tenho 9 de um lado, 9 do outro, pois o casaquinho será aberto na parte da frente. Cheguei ao final da carreira e aqui eu já tenho a divisão da pala pronta. Parte de trás, os 18 pontos, 12 de cada manguinha e 9 de cada lado na parte da frente. Agora, eu já posso seguir com a base. Eu vou começar a carreira passando a agulha pelo primeiro ponto, busco a laçada, fecho com um ponto baixo e faço uma correntinha.
E eu vou trabalhar a carreira toda em meio ponto alto. O meio ponto alto, para quem não trabalhou ainda, é como se fosse um ponto alto, ó. Fico com as 3 laçadas, só que eu fecho todas as laçadinhas, as 3 laçadas, de uma única vez. Eu vou trabalhar um meio ponto alto para cada ponto de base até chegar no leque. Então, venho trabalhando ponto sobre ponto. Cheguei aqui, percorro nos 2 pontos do leque e eu venho até no espaço das correntinhas. Aqui eu faço um meio ponto alto, 2 correntinhas e um meio ponto alto. E agora eu sigo ponto sobre ponto até chegar lá no leque novamente, venho trabalhando um meio ponto para cada ponto de base até o último ponto, aqui até chegar no espaço da correntinha novamente. Já cheguei aqui no espaço onde eu tenho as correntinhas do leque e aqui eu faço, dentro desse espaço, um meio ponto alto, 2 correntinhas, novamente, um meio ponto alto. Depois disso, eu percorro fazendo um meio ponto alto em cada ponto de base, até chegar novamente no espaço das correntinhas do leque. Depois, um meio ponto para cada ponto, chegando na correntinha, no espaço das correntinhas, eu trabalho um meio ponto alto, 2 correntinhas e um meio ponto alto. Isso sobre todos os leques de base, como eu já fiz até agora. Chegando no final dessa carreira, eu volto já iniciando a próxima e já dizendo por quantas carreiras vamos trabalhar até completar a base. Finalizei a carreira em meio ponto, agora inicio a próxima carreira, que é a carreira em ponto alto, passo a agulha pelo ponto, fecho e faço 2 correntinhas. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até chegar no espaço das correntinhas. Daqui para frente, eu vou trabalhar até completar 10 carreiras na pala, trabalhando uma carreira em ponto alto e outra carreira em meio ponto alto, sempre dessa forma, até completar 10 carreiras no total. A carreira em meio ponto alto, eu faço aqui na divisão onde eu tenho as correntinhas, um V, faço um meio ponto alto, 2 correntes e um meio ponto alto. Já na carreira em pontos altos, eu faço um leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, sempre dessa forma, na carreira em meio ponto alto, eu faço o V, um ponto de cada lado, e na carreira em pontos altos, eu faço o leque, 2 pontos altos de cada lado, formando o leque. Ponto sobre ponto, sempre fazendo os aumentos de acordo com a carreira em meio ponto, como eu disse, e em ponto alto também, como eu disse, até completar 10 carreiras, uma trabalhada em ponto alto, outra em meio ponto alto. Dessa forma, quando eu completar as 10 carreiras, eu volto para dar início à carreira de divisão. Já completei 10 carreiras, trabalhando uma carreira em ponto alto, outra carreira em meio ponto alto. Finalizei aqui com a carreira em meio ponto alto e agora eu vou começar a trabalhar a 11ª carreira, que é a carreira de divisão, onde eu já deixo separada as 2 cavas. Aqui no início, eu começo da mesma forma, agora uma carreira
em pontos altos e eu vou trabalhar até chegar no leque de divisão. Então, venho trabalhando, quando eu chegar aqui no leque, faço os 2 pontos altos aqui no espaço do leque e já vou fazer a ligação lá com a outra parte e a cava fica separada. Prontinho, já cheguei aqui onde eu tenho o leque, eu fiz os 2 pontos altos. Venho aqui já no próximo leque e também trabalho 2 pontos altos. Olha só, agora eu já tenho a separação da cava. Trabalho um ponto alto para cada ponto de base até chegar no próximo leque, onde eu vou fazer a ligação com o leque seguinte, deixando separada a outra cava. Já percorri toda a parte de trás, fiz os 2 pontos sobre o leque, já venho sobre o próximo leque e trabalho os 2 pontos altos, como eu já fiz lá na primeira parte. Depois, faço ponto alto sobre ponto alto, até chegar ao final da carreira. Quando eu chegar no final da carreira, já teremos, então, aqui as 2 cavas. E eu vou continuar trabalhando seguindo o mesmo processo, carreiras de vai e volta, trabalhando uma carreira em ponto alto, uma carreira em meio ponto alto. Já finalizei, então, a carreira em pontos altos, virei o meu trabalho, estou fazendo a carreira em meio ponto. Aqui nesses pontos de ligação, ou seja, no último ponto de um lado e o primeiro do outro, aqui eu tenho a cava, eu vou fazer 2 pontos, então, faço um meio ponto, volto nele mais um meio ponto, fiquei com 2. Do outro lado, a mesma coisa, ou seja, ali do outro lado, depois da abertura. Um meio ponto, volto nele, outro meio ponto. O porquê fazer esses aumentos? Para que ele não fique totalmente reto. É uma leve abertura, mas que já faz uma diferença na simetria da peça. Agora, daqui para frente, aqui na outra cava eu faço a mesma coisa, 2 pontos em cada um, antes e depois da abertura, como eu já fiz aqui desse lado. Depois, eu só continuo. Vem uma carreira em ponto alto, uma carreira em meio ponto alto, uma carreira em ponto alto, uma carreira em meio ponto alto, mantendo a mesma quantidade de pontos, só nessa primeira aqui, depois da divisão da cava, que eu faço esse aumento embaixo de cada uma das cavas. E eu vou seguir dessa forma até atingir o tamanho desejado. Eu vou adiantar o meu aqui e volto mostrando quantas carreiras eu fiz e dando continuidade à confecção da peça. Continuei trabalhando e adiantei a base aqui do meu casaquinho. Eu fiz no total 15 carreiras. Aqui é uma sugestão para vocês. Eu posso fazer ele mais compridinho, caso queira. Aqui no meu, eu acho que já está no tamanho ideal, com 15 carreiras. Agora, eu vou começar a trabalhar as mangas. A última carreira que eu fiz circulando foi a carreira em meio ponto. Eu vou começar aqui bem embaixo da cava para a união ficar mais escondidinha. Eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, no último ponto que eu fiz, circulando a carreira aqui desse lado, o último meio ponto, porque depois eu tenho a carreira onde eu fiz a união, deixando a cava separada, onde eu tenho ponto alto, ponto alto. Então, aqui eu faço o seguinte, um ponto baixo para iniciar a carreira e 2 correntinhas, que correspondem a um ponto alto. Agora, onde eu tinha o leque, as correntinhas do leque, eu faço um ponto alto, e aqui eu tenho lateralmente ponto alto,
ponto alto. Eu vou fazer o seguinte, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha, venho aqui no meio já pegando na carreira de meio ponto para ficar bem fechadinho, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha, e venho lateralmente no ponto alto desse lado, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Tenho 3 pontos altos na agulha, eu fecho os 3 de uma única vez. Agora, eu venho já no espaço das correntinhas do leque, e depois eu sigo trabalhando um ponto alto para cada meio ponto, até circular toda a carreira, chegando aqui no primeiro ponto que eu fiz. Então, circulo toda a base e quando eu chegar aqui, eu volto para dar continuidade. Cheguei ao final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo. Então, depois de fechar a carreira, tem um detalhe bem especial aqui. Por quê? Se eu trabalhar em carreiras circulares sempre para o direito, eu não vou conseguir esse desenho de ponto. E olha que bonito esse resultado, trabalhando, intercalando uma carreira em ponto alto e uma em meio ponto. Porque antes trabalhamos tanto a pala quanto a base do casaquinho fazendo uma carreira de ida, outra de volta. Consequentemente, uma carreira pelo direito, outra carreira pelo avesso. E para manter esse trabalho, esse desenho de ponto, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, eu viro meu trabalho e vou trabalhar aqui pelo avesso, voltando a carreira. Passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada, fecho e faço uma correntinha. E vou trabalhar um meio ponto para cada ponto de base, até circular toda a carreira. Quando eu finalizar essa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo, virar o meu trabalho para o lado direito e trabalhar a carreira em pontos altos. Quando eu chegar no final dessa carreira, eu volto para mostrar como eu consigo ficar com o mesmo desenho fazendo essa sequência. A carreira de meio ponto no avesso, a carreira em pontos altos no direito. Então, eu vou e volto, alternando uma carreira em ponto alto, uma carreira em meio ponto alto. Cheguei ao final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo, viro o meu trabalho, volto com a agulha aqui no primeiro ponto, fecho e faço 2 correntinhas e agora trabalho no lado direito a carreira em pontos altos. Chegando ao final da carreira, fecho com baixíssimo, viro o meu trabalho, vou para o lado avesso e trabalho a carreira em meio ponto alto. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como já conseguimos ver que eu mantenho o mesmo desenho do ponto, porque trabalho uma no direito e uma no lado avesso. Eu vou trabalhar aqui as carreiras, volto dizendo para vocês quantas carreiras eu fiz, depois vamos trabalhar o ajuste e o punho. Continuei trabalhando a manguinha e eu completei aqui 15 carreiras no total. Eu tenho a carreira do ajuste, a primeira carreira que eu fiz depois da divisão, e continuei trabalhando uma em ponto alto, uma em meio ponto. Aqui, eu finalizo a carreira em pontos altos, vou virar o meu trabalho e fazer a carreira do ajuste para trabalhar o punho em meio ponto alto. Então, vou vir aqui, passo a agulha, busco a laçada,
fecho um ponto baixo e faço uma correntinha, como já fiz em todas as outras carreiras. Depois disso, eu faço mais um meio ponto. Então, eu tenho aqui os 2 pontos. O terceiro, eu vou fazer o meio ponto, só que eu não termino, eu deixo ele aqui na agulha e já venho no próximo ponto e busco a laçada. Fico com 4 laçadas na agulha, fecho todas de uma única vez. Aqui eu já tive a minha primeira diminuição e eu vou trabalhar dessa forma. Eu faço 2 pontos, 1, 2. No terceiro e quarto ponto, eu faço a diminuição. Então, eu venho, busco a laçada, como se eu fosse já fazer o ponto, só que antes de fechar o ponto, eu venho no próximo ponto da base e busco mais uma laçada. Ficando com as 4 laçadinhas, eu fecho as 4 de uma única vez. Agora, os 2 pontos, 1, 2. Fiz os 2 pontos, agora eu já posso fazer a diminuição. E dessa forma, eu vou trabalhar por toda a carreira. Já trabalhei a carreira do ajuste, olha só como ele já diminui bem. E agora eu vou fazer, já virei o meu trabalho, eu vou fazer uma carreira toda em pontos altos. Então, subo aqui as correntinhas como primeiro ponto e trabalho um ponto alto para cada ponto de base. Quando eu tiver essa carreira finalizada, eu volto para trabalhar 2 carreiras do ponto barra 1 por 1. Prontinho, já finalizei a carreira em pontos altos, agora eu vou começar o ponto barra 1 por 1. Aqui já no primeiro ponto, onde eu fechei a carreira, eu passo a agulha por trás desse ponto, busco a laçada. Fecho essas 2 laçadinhas, fiz aqui um ponto baixo, 2 correntes. Agora, eu já tenho o meu primeiro ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Agora, eu vou fazer um relevo atrás. Para fazer o relevo atrás, eu venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, busco a laçada, levando essa laçada lá para trás e trabalho o meu ponto alto em relevo atrás. Agora, um ponto alto em relevo à frente, já que estamos trabalhando a barra 1 por 1. Um à frente, outro atrás. Passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, trazendo ela aqui para frente e trabalho o meu ponto. Ponto em relevo atrás, venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, busco essa laçada, levando lá para trás e faço o meu ponto. Eu vou trabalhar dessa forma até dar a volta em toda a carreira. Chegando aqui no final, eu fecho com um ponto baixíssimo e vou repetir o que eu fiz nessa primeira carreira. Onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente. Onde eu tenho relevo atrás, eu faço relevo atrás. Depois, eu deixo o fio pré-arrematado, só deixo ele ali na espera para arrematar tudo no final. E vou trabalhar o acabamento em volta de toda a base do casaquinho. Já finalizei as carreiras do punho, fiz 2 carreiras no ponto barra. Aqui no final, eu só deixei o fio aqui na espera para arrematar tudo no final. Agora, eu vou repetir tudo igual, fazendo a mesma coisa, a mesma contagem na outra manguinha. Quando eu tiver as 2 mangas prontas, eu volto para começar o acabamento em volta da base. Já finalizei as 2 manguinhas, agora vamos para o acabamento. Eu vou começar aqui lateralmente, onde trabalho
Nas pontinhas, ou seja, aqui na parte de baixo dos dois lados, aqui na parte do decote dos dois lados, onde eu tenho começo e final de carreira, eu vou trabalhar os pontos juntos. Então, eu venho aqui já no primeiro ponto, trabalho um ponto baixo, duas correntinhas e já conto como um ponto. E trabalho ainda mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Por que que eu vou trabalhar esses pontos juntos? Para que ele mantenha a curvatura e não fique repuxando, não fique virando nessa parte. Então, fiz os 4 pontos juntos, depois disso, eu vou trabalhar 2 pontos altos por carreira. Então, venho aqui, trabalho um ponto, do ladinho aqui mais um ponto, nessa primeira carreira em pontos altos. Então, aqui, ó, deixa eu fazer novamente. Aqui já vai contar como o ponto, o meio ponto. Aqui eu tenho o ponto alto, então, uma carreira em meio ponto, uma carreira em pontos altos. Então, eu venho aqui, trabalho um ponto alto, ainda sobre a carreira de pontos altos, trabalho mais um ponto alto. Na carreira em meio ponto, também, um ponto alto, aqui, bem em cima do ponto, mais um ponto alto. Então, fico com 2 pontos altos por carreira, tanto na carreira em meio ponto, quanto na carreira em pontos altos. E ele fica com um acabamento assim, ó, trabalhando pontos altos lado a lado, até chegar aqui na parte de cima. Quando eu chegar aqui, ó, eu tenho a carreira em pontos altos, então, faço os 2 pontos. E aqui nessa pontinha, eu vou trabalhar os 4 pontos altos. Sigo fazendo depois um ponto alto para cada ponto de base, até dar a volta na parte do decote e chegar lá ao outro lado na pontinha, onde eu também faço os 4 pontos altos. Depois que eu já circulei toda a carreira em pontos altos, eu fecho com um ponto baixíssimo e eu vou começar a trabalhar a barra um por um em volta de toda a carreira. Eu passo a agulha por baixo do primeiro ponto, busco essa laçada, fecho e faço 2 correntinhas. O próximo ponto é relevo atrás, então, eu venho com a agulha lá, passando aqui pela frente, buscando o fio e levando lá para trás. E faço o meu ponto alto em relevo atrás. Próximo relevo à frente, então, eu venho com a agulha, cruzo por trás do ponto, busco a laçada e trago aqui para frente. E faço o meu ponto alto em relevo à frente. O próximo atrás, então, eu venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, busco o fio e levo ele lá para trás. E aqui, eu faço o meu ponto alto em relevo atrás. Então, um ponto alto em relevo à frente, um ponto alto em relevo atrás. E dessa forma, eu vou trabalhar até circular toda a carreira, toda a volta. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto para fazer a parte do bolsinho. Cheguei ao final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio e fazer o arremate. Aqui no arremate, eu cortei o fio, deixo uma sobrinha, trago esse fio por dentro do próximo ponto, trazendo ele aqui para o lado avesso. E aqui, eu vou passando por dentro dos pontos, até ficar um pouquinho mais para dentro. Eu já posso até arrematar os 2 aqui junto. Aqui eu faço o seguinte, eu venho com um pinguinho de cola de silicone líquida,
a cola de silicone líquida ou a cola universal. Eu vou usar a cola de silicone líquida, então, aqui eu não corto o fio. Depois que eu passei por dentro dos pontinhos, até vou levar aqui um pouquinho mais, os dois juntos, ó, passando por dentro das laçadas. Então, venho. Não corto. Eu traciono esse fio, ele abre aqui o pontinho e aqui dentro dessa abertura, sem cortar o fio, com ele tracionado, eu vou vir com um pinguinho de cola de silicone líquida, para que esse pinguinho de cola penetre aqui por dentro do ponto. Não muita cola, só um pinguinho e solto. Então, já foi lá por dentro dos pontos. Repito isso novamente. Venho trazendo por dentro dos pontinhos e depois que eu passei por uma quantidade de pontos, eu vou vir com a cola, sem cortar ainda, e vou aplicar mais um pinguinho de cola. Observem que sempre tracionando o fio para que tenha essa abertura e depois também, quando eu solto, olha lá, o fio ele corre ali por dentro dos pontos, levando a cola junto. Da mesma forma, eu vou repetir em todas as outras pontinhas. Depois disso, é só cortar o fio, que o arremate já fica prontinho e bem seguro. Depois de arrematar todas as pontinhas, eu vou trabalhar os bolsinhos. Inicio os bolsinhos, fazendo aqui, eu vou aplicar 2 bolsinhos na frente do casaquinho. Então, eu inicio a confecção de um deles fazendo 15 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4, e na 5ª correntinha, eu começo a trabalhar fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até chegar ao final do cordão de correntes. Já completei o cordão de correntinhas, agora eu viro o meu trabalho e vou começar a trabalhar em meio ponto alto. Passo a agulha aqui no primeiro ponto, busco a laçada, fecho e faço mais uma correntinha. E agora, trabalho um meio ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar ao final do cordão de correntinhas, seguindo aquele mesmo processo que eu fiz na base do casaquinho. Ao chegar ao final dessa carreira, eu vou virar o meu trabalho, fazer as 3 correntinhas e voltar a carreira trabalhando em pontos altos. Uma carreira eu trabalho em meio ponto alto, outra carreira eu trabalho em ponto alto. Então, ó, cheguei aqui no final, pego aqui o último pontinho, que sempre fica mais fechadinho. Então, fiz o meu último ponto, viro o meu trabalho e agora eu venho, trabalho as 3 correntinhas e um ponto alto em cada ponto de base, até chegar ao último ponto que eu tenho na carreira. Eu vou trabalhar carreiras de vai e vem, trabalhando uma carreira em ponto alto, uma carreira em meio ponto, uma em ponto alto, uma em meio ponto, até completar 6 carreiras no total. Já finalizei as 6 carreiras do bolsinho, agora eu vou trabalhar o acabamento em volta da peça. Eu faço o seguinte, eu vou trabalhar aqui uma carreira em pontos baixos, só que nessa parte aqui, que é a parte de cima, eu faço primeiro os pontos baixíssimos,
Porque aqui eu não vou ter o mesmo acabamento que a parte de baixo e as laterais, porque essa parte aqui de cima é a parte da abertura do bolsinho. Então, eu venho trabalhando em pontos baixíssimos até chegar aqui na lateral. Quando eu chego aqui na lateral do bolsinho, eu faço o seguinte: cheguei aqui na lateral, faço uma correntinha e eu vou começar a trabalhar um ponto baixo na carreira onde eu tenho o meio ponto e 2 pontos baixos na carreira onde eu tenho o ponto alto, passando sempre, ó, por baixo do ponto. Aqui já tenho a carreira em ponto alto, então eu venho 1, 2 pontos baixos. Aqui eu tenho a carreira do meio ponto alto, faço um ponto baixo. Aqui a carreira do ponto alto, onde eu trabalho 2 pontos baixos. Já cheguei lá na parte de baixo do bolsinho. Aqui nesse ponto, onde eu tenho ali a primeira correntinha que eu fiz, eu faço 2 pontos baixos, para que fique essa parte aqui arredondada. Na parte de baixo, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, e aqui nessa lateral, eu subo exatamente como eu desci, fazendo 2 pontos baixos onde eu tenho a carreira de ponto alto e um ponto baixo onde eu tenho a carreira em meio ponto. Cheguei aqui ao final na parte de cima, então já contornei descendo a lateral, a parte de baixo e subindo a lateral em pontos baixos. Agora, eu vou voltar trabalhando até chegar aqui na outra lateral, fazendo ponto caranguejo. Volto no ponto anterior, busco a laçada e fecho como se eu estivesse fazendo um ponto baixo. Então, sempre voltando no ponto anterior, buscando a laçada e fechando essas 2 laçadinhas. Como eu disse, eu trabalho dessa forma até chegar lá ao outro lado. Se você optar pela costura, chegando lá no final da outra lateral, então eu venho fazendo aqui o ponto caranguejo, passo pela parte de baixo e subo a outra lateral. Chegando aqui, se você optar pela costura, você deve deixar cerca de 50 centímetros de sobra de fio para fazer o corte depois. Porque esses 50 centímetros de fio, você já usa para fazer a costura do bolsinho. Se você for trabalhar ele com a colagem, como eu vou fazer aqui, você já pode cortar e arrematar exatamente igual eu mostrei lá no arremate do casaquinho. Já finalizei os 2 bolsinhos. Aqui você pode alfinetar ou ir aqui pela medida. Eu vou deixar assim, um dedo aqui na barrinha, na parte de baixo, para depois colocar o bolsinho. E um dedo na barrinha aqui na lateral. Então, consigo fazer essa medição com facilidade. Depois disso, eu vou fazer a colagem. Caso você queira, você também pode fazer a costura do bolsinho com a ajuda da agulha de tapeçaria. Aqui também pode ser a cola de silicone ou a cola universal, como vocês estão vendo aqui. Agora, eu vou usar a cola universal só para mostrar para vocês. Então, aqui onde eu fiz a marcação, eu vou passar aqui, ó, um fio de cola, um pouquinho depois da parte onde eu tenho o ponto caranguejo. Já colei ali a parte de baixo. E depois eu faço o mesmo vindo aqui nas laterais. Como eu disse,
a parte de cima é onde fica a abertura do bolsinho. Agora, eu venho aqui desse lado, colo também, depois no outro, a mesma coisa, até ter os bolsinhos já colados por completo, deixando só a abertura aqui na parte de cima do bolsinho. Depois eu espero cerca de 5 a 10 minutinhos, ele já vai estar coladinho. Aí eu vou fazer a costura dos botões. Gente, botão é muito opcional, vai do seu gosto. Por quê? Eu escolhi aqui esses botões, ó, tamanho mais ou menos camisa, que você pode colocar a distância que você queira e quantos botões você queira também. Então, eu posso colocar, por exemplo, 3 botõezinhos, eu posso colocar mais botões, deixando um espaçamento menor, eu posso colocar de cima até embaixo, posso colocar só aqui na parte de cima, e é bem fácil, eu só vou fazer a costura dos botões com linha e agulha de costura, e o botão, ele vai passar por dentro da própria carreira. Então, aqui no próprio ponto, ó, eu venho na mesma direção e já passo o botãozinho e ele já fica como casinha para o botão, o que facilita bastante. Bem, pessoal, prontinho, continuei trabalhando no acabamento, já fiz a costura dos botões, já esperei a secagem dos bolsinhos, arrematei as pontinhas e, como vocês podem ver, já temos a peça finalizada. Como eu disse, o próprio ponto já fica como casinha dos botões. E dessa forma, depois de arrematar a peça, costurar os botões, fazer todo o acabamento, o casaquinho já está prontinho, finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de deixar o like e aproveitem para compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!